Fala galera, na nossa aula de hoje nós vamos resolver nossa oitava questão de matemática financeira. É uma questão que utiliza fator acumulado para a gente resolver cálculos de porcentagem. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de matemática e finanças. Sejam muito bem-vindos à aula. Então vamos à leitura da questão, né? A questão diz o seguinte, ó. A tabela a seguir mostra a variação do preço do dólar em uma semana qualquer em termos percentuais. No valor acumulado desses 5 dias, o que aconteceu com o preço do dólar? Subiu? Caiu? Quanto por cento? Olha só, e aí foi dada a tabela para a gente aqui. Eu tenho os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e as variações que aconteceram em cada um desses dias. Já observa o seguinte, tem variação que é negativa, tem variação essas que não tem sinal, quer dizer que foram variações positivas, tá? E aí o que acontece? Por que a gente vai utilizar fator acumulado para a gente resolver? Primeiro que a questão já dá essa dica para a gente, que ela quer o quê? O valor acumulado, tá? Claro, em porcentagem que a gente vai ter. Por quê? Porque a questão não deu o primeiro valor que a gente tem, o valor de referência. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular o fator acumulado, ou seja, a gente só vai descobrir diretamente quantos por cento foi e se aumentou ou diminuiu o preço do dólar aqui nesse período, nessa semana, tá? Para a gente calcular o fator acumulado, o que eu preciso saber? Eu preciso transformar cada um desses valores aqui em fator. E aí um detalhe, para transformar em fator, tem duas formulazinhas para a gente fazer isso aí. Primeiro, quando eu estou trabalhando com aumento, o fator vai ser 1 mais a taxa, tá? Então, quando a gente estiver trabalhando com aumento, a gente vai utilizar essa formulazinha, 1 mais a taxa. Quando eu estiver trabalhando com decréscimo ou desconto, o fator ele vai ser 1 menos a taxa, tá? Então vai ser isso aqui que a gente vai utilizar para a gente descobrir cada um desses fatores. Se a gente for observar, o primeiro fator é um fator negativo, ele é um fator de desconto, de perda de valor aqui. Eu vou fazer para cá para o lado. O que acontece? Então, o fator, esse aqui eu vou chamar de fator 1, ele vai ser o quê? Olha só, como ele é de desconto, aqui um valor que está sendo decrescido, eu vou usar então o valor de desconto. 1 menos a taxa. A taxa vai ser isso aqui, só tem um detalhe, tá? Esse valor ele não vai ficar no formato de porcentagem, eu tenho que colocar ele no formato de número decimal. E aí, quando eu digo no formato de número decimal, professor, mas ele está no formato decimal. Sim, mas ainda assim ele está no formato de porcentagem, então eu tenho que ver quanto que ele representa para a gente em número decimal sem aplicação de porcentagem especificamente. Como seria isso? É eu pegar esse valor aqui, olha, só para a gente lembrar, menos 2,35%, vou colocar bem aqui, ó, 2,35% é a mesma coisa que 2,35 sobre 100. Tá? Seria isso aqui. Como é que eu transformo isso? Eu preciso dividir 2,35 por 100. Se eu estou dividindo esse número por 100, quer dizer que a vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. Vai ficar isso aqui, então. Vou ter que acrescentar um zero, vou colocar para cá para baixo o valor, tá? Vou ter que acrescentar um zero, aqui o 2, 3, 5, que aí o que é que acontece? A vírgula não estava aqui, entre o 2 e o 3, ela vem aqui, ó, 1, 2. Eu tive que acrescentar mais um zero só para a vírgula andar, só que tem que ter algum algarismo antes da vírgula. Então o resultado seria isso, ó, 0,0235. Então o primeiro fator é 1 menos 0,0235. Esse é o primeiro fator que a gente tem. A gente vai ter que fazer essa subtração aqui. 1 menos 0,0235 vai ser 0,9765. 976 aqui. E aí, olha só, eu já tenho o valor do primeiro fator, que é justamente o que a gente vai precisar aqui. Tá? E aí a gente vai para o cálculo do segundo fator. Segundo fator, então, observa o seguinte, o segundo fator ele é positivo. Se ele é positivo, eu tenho aqui um aumento, um acréscimo. Então eu uso essa formulazinha aqui, vai ser 1 mais a taxa. 1 mais, a taxa é quanto? 1,37. Já observa o seguinte, olha só, a característica, a quantidade de casas depois da vírgula, é muito parecida com o anterior. Então já observa que eu vou ter um valor com essa característica de quantidade de casas depois da vírgula. Porque se eu pegar 1,37 e dividir por 100, o valor que eu vou ter é 0,0137. Vai ser isso aqui. Então só é fazer essa soma. Observa que o primeiro eu subtraí. Por que eu subtraí o primeiro? Porque era um desconto. O segundo eu somei. Por quê? Porque é um valor de aumento, tá? E a gente somando aqui vai ser 1,0137. Tá? Pronto. Achamos aqui o segundo fator. Vamos para o terceiro fator. O terceiro fator vai ser esse aqui. Fator 3. Ele é um acréscimo. Então vai ser essa fórmula de acréscimo. 1 mais a taxa. Como a taxa é 1,05, quando eu pego 1,05, é 1,05%. Quando eu pego 1,05 e divido por 100,
o valor vai ser 0,0105. Fazendo a soma, vai ser 1,0105. Já tem o terceiro fator. Vamos para o próximo. O próximo fator, olha só, é um fator negativo. Já que ele é um fator negativo, ele representa para a gente um desconto. Então, é essa outra fórmula que eu vou utilizar. Então, tem que ter muito cuidado qual fórmula eu vou utilizar. Eu só preciso saber se aumento ou desconto para saber qual eu vou utilizar. Nesse caso aqui, que é um desconto, o fator 4, então, ele vai ser 1 menos, olha só, 1 menos a taxa. A taxa é isso aqui, tá? E aí observa o seguinte, as quantidades de casas. Aqui, olha só, estava ficando com 4 casas depois da vírgula. Vai ter 4 também do mesmo jeito. Porque quando eu pegar 0,13%, 0,13 dividir por 100, o valor vai ser 0,0013. Tá? Então, a gente só vai fazer essa subtração aqui. 1 menos 0,0013 vai ser 0,9987. Pronto. Achamos aqui a próxima parte. E aí o que acontece? Depois de ter feito esse daqui, só falta o último fator, fator 5. O fator 5 ele é um fator positivo. Já que ele é um fator positivo, eu vou usar a fórmula de aumento. Então tem um aumento aqui. Então vai ser 1 mais a taxa. A taxa é 0,21%. Ou seja, se eu pegar 0,21 e dividir por 100, vai ser 0,0021. Tá? E aí somando 1 mais 0,0021, 1,0021. Galera, por que a gente achou todos esses fatores aqui? Porque para a gente realizar o cálculo do fator acumulado, o fator acumulado ele é a multiplicação desses fatores. Muito cuidado com isso, porque em questões desse tipo eu vejo muitos alunos querendo fazer o quê? Vou somar, fazer soma e subtração aqui das porcentagens e vou encontrar o valor. Não é somando nem subtraindo, é multiplicando. Transforma em fator, multiplica que você vai encontrar o valor. Olha só, a fórmula do fator acumulado, que é o FA aqui, vai ser o quê? F1 vezes F2 vezes F3 vezes F4. É isso daqui que a gente vai ter que resolver. Ó. Essa é a fórmula do fator acumulado. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que multiplicar esses 5 números aqui. E aí, quando a gente multiplica eles, você vai realizar essa multiplicação aí, o resultado dele vai ser 1,0017. Esse daqui vai ser nosso fator acumulado, tá? FA é o fator acumulado, 1,0017. Essa daqui ainda não é a porcentagem. Esse aqui é o fator acumulado. O que eu preciso fazer? Verificar o seguinte. Antes de eu calcular a porcentagem, eu preciso primeiro descobrir se houve um aumento ou um desconto. Como é que eu sei isso? Pelo resultado. Quando o resultado ele é maior do que 1, ó, nesse caso aqui 1,0017 é um valor maior do que 1. Isso aqui representa para a gente o quê? Um aumento. Se o valor tivesse sido menor do que 1, eu teria um desconto, tá? Então, basicamente isso. Então, o que a gente já sabe? Que isso daqui, ó, o preço do dólar subiu ao longo dessa uma semana. Agora eu preciso saber quantos por cento. Através do fator acumulado, a gente descobre isso. Para eu saber quantos por cento foi, eu só preciso, então, usar a formulazinha da taxa da porcentagem. E a fórmula da taxa da porcentagem vai ser justamente o fator menos 1. É só isso que eu preciso fazer. Então, olha só. A taxa vai ser igual. Qual é o fator? O fator que eu me refiro é o fator acumulado. O fator que a gente tem aqui. 1,00107 menos 1. Vai ser, então, o quê? A taxa vai ser 0,00107. Só que eu ainda não tenho a porcentagem. O que acontece? Quando a gente vai transformar isso aqui em porcentagem, isso seria só para você fazer isso, basta você multiplicar por 100. Porque se você está transformando, se eu estou só multiplicando por 100, pensando que eu estou multiplicando por 100 em cima e embaixo, eu vou ter um número sobre 100, então eu vou representar na forma de porcentagem. Então eu vou só multiplicar o de cima por 100 e o resultado já vai ser a minha porcentagem. Então olha só, esse número aqui vezes 100, a vírgula anda 2 casas para a direita, porque eu estou multiplicando por 100 e o 100 tem 2 zeros. A vírgula vai andar aqui, ó, 1, 2. Então o valor vai ser 0,107%, tá? Essa daqui foi a porcentagem de aumento. O dólar aumentou durante esse período e ele aumentou 0,107%. Então, observa que para a gente conseguir fazer esse cálculo, eu preciso utilizar o artifício do fator acumulado para a gente poder fazer esse cálculo.
descobrindo cada fator, fazendo a multiplicação entre eles, para descobrir se foi aumento ou desconto, nesse caso aqui foi um aumento, e aí depois a gente utilizar a formulazinha do cálculo da taxa de porcentagem, a taxa percentual, que aí utilizando a fórmula da taxa percentual, eu ainda encontro o resultado na sua forma decimal, que eu preciso transformar em porcentagem, e aí sim eu descubro quantos por cento eu tive aí, nesse caso dessa questão, de aumento. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!